tá danado? Danado de bom. Ô, seu Lula. Boa noite, meu povo. Boa noite, boa noite. Vem pra cá. Vem pra cá que tá danado de bom. Boa noite. Você tá no danado de bom, né? E hoje a gente vai receber uma convidada muito especial por aqui, que é a Luísa Medeiros. Vamos aguardar ela chegar aqui, mas já dando boas-vindas a esse povo bacana, né? A Laura, o Paulo, ao Ednardo, que tá sempre aqui com a gente, acompanhando nosso trabalho. E a gente tem uma imensa gratidão, assim, por vocês, né? Estarem aqui, por gostarem de literatura e por estar sempre participando com a gente. Muito obrigada pela presença de todos vocês. E o livro, né, que a gente vai estar falando hoje é o livro da Luísa, né, que acabou de entrar aí. Já chamo você, Lu, daqui a pouquinho, porque antes de chamar a Luísa, eu vou apertar no aviãozinho que tem e mandar, né, para as outras pessoas também se achegarem, vir para cá dialogar com a gente. Só um minuto, que eu tô mandando aqui, viu? Para meio mundo de gente, como a gente diz por aqui. Manda aí, Luísa, também para seus contatos. Não tem hora para acabar e tá danado de bom. Tá danado de bom, meu compadre. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que tá chegando. Sejam bem-vindos, bem-vindas aqui ao nosso espaço, né? Pra gente poder estar falando de mais um livro, né? Um livro que a gente tem divulgado aqui há cerca de 6 meses, que nos ensina muito sobre o que é ser humano, né? Um livro que faz várias denúncias, né? E a Luísa vai estar aqui para falar sobre isso hoje. E um livro que a gente está lendo também no nosso clube de leitura. Porque cada mês, né, a gente está lendo um livro e o livro da Luísa é um desses livros que a gente está lendo agora no mês de julho, né, Eliana? Eliana, hoje começou o dia pensando que já estava em 31 de agosto, mas tudo bem, né? Estamos em 31 de julho de 2024. Boa noite, querida Regiane. Eu vou chamar a Luísa aqui, tá, Lu? Eu gosto dessa música, viu, gente? Eu gosto demais. Luísa Medeiros. Luísa. A Luísa caiu aqui. Deixa eu ver se ela volta. Boa noite, Lili. Boa noite, Torreão. Boa noite, gente. Boa noite, Luiz. Cadê a Luísa? Simbora, Luísa. A Esté, a sogra da Luísa, seja muito bem-vinda, né? É muito bacana essa admiração toda que vocês têm pela Luísa. Primeiro por ser uma nora e uma nora escritora, né? Não é todo mundo que tem uma nora escritora. Aí a Luísa chegou. Vou aceitar aqui. Boa noite, Simone. Boa noite, Laura. E aqui a gente sempre começa com esse forrozinho, né? Porque pra nós, nordestinos, forró é bom o ano inteiro. Vou desligar agora que a Luísa chegou. Boa noite, Luísa. Seja muito bem-vinda à nossa discussão aqui, à nossa live, que a gente chama, esse encontro gostoso demais que a gente sempre faz aqui. Vou abrir também para você cumprimentar as pessoas aí. Boa noite a todos que estão presentes na live de hoje. E é um prazer enorme falar sobre Troncos e Barrancos mais uma vez. Hoje eu vesti a caráter de Troncos e Barrancos, só. Eu tô brincando, vendo. mas assim, agora que eu tô percebendo, viu? Não foi de propósito. As cores combinaram. Mas o marrom tá em alta aqui. E é um livro, né? Tem esse tom de marrom. E a gente já vai falar um pouquinho também sobre isso aqui na nossa discussão aqui. Luísa, seja muito bem-vinda. São 6 meses aqui divulgando esse trabalho maravilhoso que você produziu, né?
desse seu contato com a escrita. É o primeiro livro que a Luísa publicou, apesar de já ter escrito outras coisas antes da publicação de Troncos e Barrancos. Tivemos o privilégio de 15 dias atrás termos a Luísa. Já vou ler aqui o boa noite do povo, viu? A Rejane, ela está dizendo que está no aeroporto para viajar para Buenos Aires. Esse povo da danada de bom é chique, né? Estou Sim. tentando Um também te beijo na ouvir Rejane, vocês. boa viagem. Boa viagem, Rejane. E fica aí até quando der para acompanhar a gente. Verdade. Quando eu ficar rica no danado de boa, eu vou falar assim, gente, estou no aeroporto X, estou no Piauí, estou na Teresina, enfim, vai chegar esse dia. E se não chegar, o sonho já sustenta a gente, né? Se não chegar, o sonho já sustenta. Então, sejam muito bem-vindos. Luísa, vamos começar já falando um pouquinho sobre a sua carreira literária, né? Carreira no sentido de como é que isso chega na sua vida. A gente já esteve com você anteriormente, já ouvimos um pouquinho sobre isso, mas nós temos, de certa forma, um pouco diferente, umas perguntas também um pouco diferentes do que nós produzimos. Vou pedir, para à medida que eu estiver falando, você silenciar o seu som, porque está tendo um retorno, não sei, só para mim, tá? Porque aí fica qualidade para as pessoas, para quem está ouvindo, é importante ter essa qualidade no áudio, né? Porque senão a gente fica nervoso, quer sair, tá? E se o meu estiver interferindo, você me fala também para eu fazer a mesma coisa de cá, tá bom? Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A Luísa, gente, a gente tem a tradição aqui de falar de autores do Nordeste, e a gente tem feito essa viagem literária por todos os estados do Nordeste, trazendo para esse espaço aqui autores, a gente fala de clássicos. Setembro, agora a gente vai ler um autor que eu nunca ouvi falar, viu, gente? Nem sei o nome dele ainda de cor, mas daqui a pouco eu lembro e falo para vocês. É porque a gente vai, de fato, nessa viagem descobrindo. E a Luísa foi uma descoberta nesse percurso, né? Que é uma escritora do Piauí e que se lançando, né, nesse espaço da literatura. Mas eu queria saber da Luísa, para começar, como é que surge a Luísa escritora? Como é que você descobriu essa paixão pela escrita? E hoje em dia existem, né, vários cursos também, digamos assim, de formação, de escrita criativa, para poder a pessoa que quer, porque todo mundo pode ser escritor, gente. Tem gente que acha que escritor é uma coisa do outro mundo, né? É quase um deus. Então, assim, mas todos nós temos esse potencial que hoje pode ser aperfeiçoado por tantas, digamos assim, formações que existem nessa área. Então, eu queria que você começasse falando como é que surge a Luísa escritora, e para essa escrita especificamente, se você teve alguma formação ou não, foi a partir exatamente dessa autonomia sua de escritura. Aí só liga o microfonezinho sim. Boa noite, querida Nádia. Olá, Marla. Bem, na verdade foi um desafio, né? Um desafio na minha vida como leitora. Você vai se formando, na verdade, escritora como um bom leitor. Não tem saída para você escrever um livro se você não tem intimidade com o livro. Intimidade com a leitura, intimidade com a escrita, né? Eu acho que o mais importante na formação do escritor, ele se lançar em obras diferentes, ele não permanecer lendo só aquilo que ele gosta de ler, né? Então, quando você passa a ler vários autores, sejam eles clássicos ou contemporâneos, você começa a ter uma formação quase que impessoal, uma formação que vai ali meio que a passos lentos dentro de você, né? E eu sempre gostei de biblioteca, gostei de trocar livros, gostei de comprar livros. E vem uma fase na vida da gente que a gente tem filhos, trabalho, tudo aquilo, e você vai, né, deixando a literatura ali meio que no teu espaço de tempo de lazer mínimo possível, mas você permanece, né? Ali não adianta, tudo pode acontecer, mas ela está ali na tua vida. E a minha formação como escritor, ou seja, partir para escrever um livro, começou devagar. Será que eu sou capaz será que a minha escrita vai impactar alguém? Né? E comecei a fazer contos, crônicas, principalmente contos que eu gosto muito.
E aí eu recebi vários feedbacks maravilhosos, né? Fui destaque no selo Flip de literatura, 2 destaques, e aí fiz em outras coletâneas também do Carreira Literária, foi alguns que eu fiz, e vi que tinha um feedback muito legal. Então, nossa, vou continuar escrevendo. Eu já escrevia, mas guardava, escrevia, guardava. Aquela coisa de que vai ficando ali na gaveta, você vai escrevendo para você e, de repente, você tem vontade de mostrar para alguém. Eu acho que a internet em si, ela te deu uma vitrine, um universo de oportunidades para que você conheça outros escritores que passaram pela mesma situação em que você se encontra, né? Que é a situação de gostar de ler, gostar de escrever e aquele receio de mostrar o seu trabalho. Ah, não, eu tinha esse receio, mas eu enfrentei essa limitação de querer mostrar o trabalho, de escrever um livro. E foi isso que me incentivou. E aí eu continuei, escrevi um livro, o primeiro romance que foi Troncos e Barrancos, e assim está sendo uma felicidade enorme, porque todos os dias eu tenho retorno, feedbacks de leitores, de influência, que leem o livro e dizem, olha, sabe, Gana de bom, você fala, é muito bom. impactou. Pois é. E aí tudo isso vai, sabe, te estimulando a continuar escrevendo, a continuar lendo, porque você o escritor é validado pelo leitor, né? Então, foi uma grande experiência escrever Troncos e Barrancos. Maravilha. Dá boas-vindas para quem está chegando, né? A Boas-vindas. Eliane, ela é participante, eu gosto de falar, né? E as outras também não ficam com ciúme, mas porque a Eliane é participante do nosso grupo já há mais de 2 anos. E isso que você falou do leitor que se faz escritor, que todo escritor precisa ser um leitor. Ela lê bastante e ela vai lançar brevemente, né? O primeiro livro dela, que a Beijos, gente está Eliane. Boa muito sorte. feliz com ela aqui. Tá? Seja Acho que isso é bem-vinda. resultado também dessa leitura dela, né? Assim, vale ressaltar, não que ela já tem mais de 70, viu, Lili? Não estou ressaltando a idade por conta da idade, mas para mostrar o quanto que é gostoso. Em qualquer idade você pode fazer isso. Né? Então, a Eliane ela tem 70 e poucos anos, mas com a cabeça muito jovem. E se jogar aí agora na escrita, o livro dela já está pronto, já está encaminhado. Breve, breve vai aparecer por aqui para a gente poder conhecer também. A Deb, seja bem-vinda, a Zelinha, enfim, todo mundo que está aqui dialogando com a gente. E todo escritor, ele tem grande. Ela vai fazer 71, tá vendo? Todo escritor tem grandes influências, né? E umas mais que outras. Então, eu queria saber assim, existe algum escritor ou escritores que tem uma influência maior, assim, na Luísa escritora? Eu sou apaixonada pelos clássicos da literatura brasileira. Foi a minha formação, eu acho que quase toda foi lendo clássicos da literatura. É o que estava disponível na biblioteca pública, na minha biblioteca escolar, onde foi um universo que me impactou, né? A continuar depois que eu tive contato com outras literaturas, que foi russa ou americana, mas a paixão mesmo, aquela coisa que guarda, assim, a identidade quando você está lendo aquilo em que você se vê, né, no personagem, a literatura brasileira, né? Machado, Clarice, Jorge Amado, e Guimarães, Graciliano, Raquel de Queiroz, e aí vai. Eu sou apaixonada por todos eles, têm uma beleza em fazer do ambiente um personagem, né? Da nossa vida, do nosso dia a dia, a gente se identifica com os personagens, com os locais. Isso, para mim, é de uma riqueza infinita. Literária e criativa também. Criatividade na hora de escrever. Apareceu um perfil aqui, Pronto Café. Eu vi o nome café de longe, né? Quando eu vejo café, livro e vinho, eu vejo de longe. Sejam bem-vindos aqui, o extraordinário de Book. Sejam bem-vindos também. Para quem não conhece ainda, né, o Danado de Bom, segue aí o perfil da Marla, segue o perfil da Luísa para conhecer mais de Troncos e Barrancos.
Mas como eu falei no início da live, a Luísa é piauense, a gente prioriza aqui os nossos escritores nascidos do Nordeste. Algumas pessoas ficam com ciúmes porque a gente não aceita escritores de outros estados. Nada contra, né? Mas a gente quer falar só de Nordeste. Enfim, é uma opção que a gente fez. E semana passada a gente comemorou o Dia do Escritor, né? E assim, eu queria saber da Luísa qual os maiores desafios hoje para ser escritor no Brasil, né? Como é que você vê isso? E também, assim, como é que você percebe que a sociedade enxerga o escritor? Qual tipo de valorização ou não que é dada para esse? É um profissional, né, gente? E pelo trabalho que tem, deveria ser muito bem remunerado. É igual dona de casa, desculpa a comparação. É porque dá muito trabalho, são diferentes, né? São atividades, uma que exige muito atividade, digamos, mental, e outra muita atividade mesmo física, mas que dá muito trabalho e que não são reconhecidos, infelizmente. Eu acho que o grande desafio ainda é o preço do livro, sabe? Não que o livro seja caro, mas eu acho que ele ainda é pouco acessível às pessoas, da população de uma forma geral. Eu não sei se por prioridades, né? Porque às vezes a gente, mesmo achando um livro pouco acessível a todos financeiramente, mas às vezes com prioridade a gente vai lá comprando, pega da biblioteca, vai a um sebo e compra um livro e um outro que está no sebo. Então eu acho que o preço ainda é um grande desafio para o brasileiro, né? Que o brasileiro ainda não ganha suficientemente para fazer disso uma prioridade, está na cesta, né? Na cesta da básica, cultural dele. Mas o outro desafio, eu acho, como escritor, é convencer as pessoas de que o livro nacional tem qualidade. A Sim. história dos autores nacionais é de qualidade, certo? Então, as pessoas no Brasil ainda estão muito apegadas, né, à literatura internacional, que são os que estão no topo aí há muitos e muitos anos, que tem um marketing maior, que tem uma entrada maior nas livrarias, que tem uma oportunidade, né, financeira só em relação aos demais, dentro do marketing e dentro das plataformas de uma forma geral. Então, o marketing é uma coisa muito forte em cima do livro internacional. E é sempre a gente estar ali como escritor nacional, tentando convencer as pessoas de que a literatura nacional é de qualidade, merece a oportunidade, merece ser lida. E a gente vê que ainda os brasileiros em si, as pessoas, leem muito a literatura ainda clássica antiga, né? Mais é Machado, mais é Clarice. E elas precisam dar uma oportunidade ao escritor contemporâneo, e principalmente as mulheres, né? Que é uma porcentagem muito pequena ainda dentro da literatura nacional. Uhum. É interessante que você traz, porque assim, é apenas uma perspectiva. É apenas não. A gente tem pessoas, né, escritores, que escrevem a partir de um lugar, de uma realidade, de um tempo, e aí você se questiona por quê. Sobretudo, a gente já falou sobre isso aqui, não sei exatamente mais com quem, não sei nem se foi com você mesmo que a gente falou, mas assim, a própria rede educacional, ela tem essa tendência de ler os escritores clássicos, né? Como se apenas naquela época, né, há séculos atrás, houvesse escritores de qualidade. De qualidade. Então, é uma coisa bem interessante isso para a gente pensar. Ou então, que a gente percebe hoje no cenário nacional, é um boom de X e Y, né? Nada contra X e Y, escritores. Acho que merece. Nós precisamos de muitos X, de muitos Y, mas o que eu entendo é justamente que existem muitos outros X, muitos outros Y que precisam ser reconhecidos, e acho que o Danado de Bom, modéstia à parte, tem esse papel, né, de mostrar que existe. A gente já leu muita coisa boa por aqui, de escritores, entre aspas, anônimos, entre aspas, porque não são anônimos, às vezes são mais conhecidos
dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio estado, mas aqui é um lugar, dentre tantos outros, da gente poder expandir isso, tá? Deixa eu ler aqui o que o pessoal botou. A Eliane, faça um print, elas gostam de fazer print para postar depois, viu? Mas, enfim, uma outra pergunta, Luísa, falando de... Vamos falar um pouquinho de Nordeste, né? E você, como nordestina, como é que você... existe alguma influência da história, das paisagens, da geografia do Nordeste nas suas escritas, não exatamente em Troncos e Barrancos? Sim, eu acho que os conflitos familiares, a propriedade com que eu tenho a minha visão, a visão própria do ambiente que me cerca, das pessoas em que eu convivi e convivo, é indiscutível que elas me tocam, né? Elas me estimulam a escrever sobre isso. O Nordeste é muito lindo, é muito diverso, é muito original, é muito simples. Assim como a vida é simples. E eu acho que ela fica... Na hora que eu vou escrever, eu procuro muito ser original, sabe? Buscar a essência mesmo daquilo que eu tenho propriedade, em termos de viver aquilo, ter vivido aquilo para colocar no papel. Não que a literatura não, você lendo em outros ambientes, não te tragam propriedade para isso, mas no momento em que eu vou escrever o que me toca, o sentimento de onde eu estive, de lugares que eu estive, de pessoas que eu convivi, me trazem muito, muito material para poder colocar nas narrativas. Boas-vindas aí, pessoal que está chegando, tá? E a gente vai falar um pouquinho. Luísa, lembra do microfone seu? Certo. Lembra do seu microfone? Que eu não sei se para as outras, porque aqui fica chiando, aí eu fico com medo das outras pessoas também estarem ouvindo assim. Vamos falar um pouquinho agora sobre o livro, né, da Luísa. Você pode também falar um pouquinho quando é que ele foi lançado, como é que foi o lançamento, mas também sobre o que te inspirou a escrever Troncos e Barrancos. Eu falo sempre aqui no livro não, no Danado de Bom, que eu acho bem interessante o título, eu sempre questiono quem não já viveu entre troncos e barrancos, que é um ditado bem popular, né? A ideia de que todo dia a gente está vivendo, está enfrentando desafios. E a personagem principal aqui, ela enfrenta grandes desafios. Acho que é por isso que o livro tem esse título. E eu acho massa a analogia do Troncos e Barrancos, porque ele traz dentro do título várias metáforas, né? Inclusive do próprio ambiente geográfico em que a história é contada. Então, o que te influenciou a escrever, né? Houve alguma experiência, digamos, muito pessoal ou não? E como foi o lançamento desse livro? Bem, o livro foi lançado no passado, né, em agosto de 2023, mas na parte ele foi lançado em e-book. O lançamento mesmo físico dele, em que eu pude fazer a noite de autógrafo, foi no final de novembro, já início de dezembro. Né? Então houve assim, um lapso bem grande, uma angústia que o tempo, quer dizer, a gente começa a ver como é a produção do livro físico, né? Que o e-book é muito prático, vai lá na plataforma, jogou, pronto, né? Depois vem o físico, a quantidade de livros demora a chegar, não chega a quantidade, então tudo isso até que eu pudesse fazer o lançamento de forma presencial. Mas foi muito legal, eu fiz aqui numa livraria da cidade, Anchieta, uma livraria muito conceituada, que já tem um espaço físico muito legal. Foi muito bom, com a participação de muitos amigos, o trabalho, amigos, colegas e familiares. Foi bem legal esse dia, o dia em que eu, primeira vez na vida, tive a oportunidade de lançar o meu livro. Foi inesquecível. Foi assim um dia especial. E quanto à narrativa Troncos e Barrancos, eu, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu queria escrever um conto. Essa era a minha prioridade. Um conto em que ela que falava do amor de um adolescente com um artista de circo.
Só que esses personagens, eles me cativaram de um jeito que eles não queriam encerrar, o conto não fechava. Você sente, você como escritor, sente quando o conto ficou incompleto, quando os personagens pediram vida própria, pediram um trajeto próprio. Então, quem escreve sabe quando o personagem tem vida própria, ele te busca, ele te inquieta. Então, assim, à medida do momento que eu parei o conto, o personagem continuou me inquietando, sabe? Parecia, eu digo, gente, não é possível. Aí, dei um tempo e continuei a escrever, né? E quando eu escrevi, eu disse, não, ele vai ser um romance. Dessa vez não tem como não ser um romance. Vai ser um romance, eu vou seguir, vou deixar a vida me levar e vou deixar a narrativa, os personagens tomarem conta da história de uma forma simples, de uma forma genuína, né? Foi isso que eu fiz, eu escrevi. Eu acho que Troncos e Barrancos talvez seja o livro mais genuíno, mais verdadeiro, mais ingênuo que eu fui capaz de escrever. Porque lá tem um escritor que aprendeu a escrever, escrevendo. Uhum. Então, eu fiz alguns cursos aqui, acolá, curso de final de semana, curso online, mas, na verdade, todos dizem a mesma coisa, meio que te vira, sabe? Meio que lê, meio que escreve. Uma técnica e outra que são colocados, na verdade, são mais de adição, né? Uhum. Então, quando eu terminei o livro, eu confesso que eu tive muito receio. Será que está certo? Será que esse é o caminho? Levei uma leitura crítica. Crítica. E quando o retorno da leitura veio, eu me fiquei assim, comovida, porque ela foi muito positiva, né? Foi muito, muito, muito positiva mesmo. E o livro estava pronto. O que eu precisava fazer era mais um ajuste de algumas coisas que ficaram pendentes no fechamento da história, né? Que, na verdade, a história Troncos e Barrancos, para quem não leu ainda, ele é um livro que tem todo um trajeto do personagem. Você acompanha o personagem, tem uma investigação, tem uma mudança de ambiente muito brusca. Então, tem toda uma mudança no sentimento, tem um amadurecimento do personagem, que isso é muito interessante. Você percebe o amadurecimento do personagem em todo o trajeto do livro. Então, tudo isso foi desafiante, né? Foi desafiador para mim. Sim. E deu certo. A partir do momento que eu entreguei nas mãos da leitura crítica, eu disse, pronto, essa pessoa não me conhece, vai me criticar, e eu estou de coração aberto, espírito aberto, para poder refazer tudo que foi necessário. E voltou muito positiva. E eu fiquei muito feliz, e o livro foi assim, bem rápido, logo depois da leitura crítica, a produção do livro, né? Isso. Gente, quem entrou aí agora, a gente está conversando com a Luísa Medeiros, né, a nossa escritora piauiense, essa palavra é meio difícil para escrever, para falar, sobre o seu livro Troncos e Barrancos, né, que é um livro que me ensinou muitas coisas, né? E a personagem principal, que é a Anaí, já deu até curiosidade onde foi que você trouxe esse nome, né? De onde foi a inspiração para esse nome, Anaí. Eu nem tinha pensado sobre isso, pensei agora. Mas você pode falar de onde é que surge o nome mesmo, né? Da protagonista. E qual foi... ela enfrenta muitos desafios. Eu queria saber como foi o processo de desenvolvimento dessa personagem especificamente, né? Tão complexa também, uma personagem resiliente, uma personagem amante da literatura, né? Acho importante destacar isso. E, assim, tão amante, né, que ela queria que as crianças aprendessem a ler, conhecessem a realidade para serem menos exploradas dentro de um contexto histórico, social, geográfico bastante explorado, que era a região do norte do Brasil, comandada ali onde estava acontecendo o grande desmatamento da floresta, enfim. Fala um pouquinho sobre a Anaí para a gente. Bem, a Anaí, na verdade, ela é um conjunto de mulheres que eu convivi, né? Eu acho que a Anaí, na verdade, ela carrega
É um A nome esperança. indígena? É um nome indígena ou Sim, não? na verdade, na região em que eu trabalhei, no Maranhão, sul do Maranhão, norte, né, sul do Pará, eles têm uma mistura, né? Essa região é uma região que existem vários grupos de povos originários, como existem também a cultura portuguesa, que foi colonizada, existe um pouco da cultura africana que existe em todo o nosso continente. E essa junção tem vários nomes desses, parecidos: Itagiba, Anaí, e Araçá. Então, são nomes que eles utilizam muito nessa região norte do Brasil e sul do Maranhão. Então, na verdade, então, a Anaí, ela tem essa resiliência das mulheres do local. Ela busca sair daquela ignorância, tirar o povo da ignorância, como se fosse uma esperança quase insana. Ela dá aulas debaixo de uma árvore, ela procura, né, oportunidades onde não existe, para sair da sua inércia, para sair do seu sofrimento próprio. Então, na verdade, há um amadurecimento, como eu falei da Anaí, desde o início até o final do livro. Um amadurecimento em que o leitor acompanha com alegria, acompanha com sofrimento, acompanha com um ambiente em que a gente percebe no livro, pelo menos essa era a minha intenção, mostrar o quanto o Brasil é diverso em várias circunstâncias, né? Diverso em tamanho, diverso em cultura, diverso em dificuldades também, diverso em oportunidades. Então, eu acho que o livro deixa bem claro que, apesar de termos a tecnologia, termos de facilidade em várias regiões do Brasil, e outras não, e outras ainda se vive de uma forma bem quase que primitiva, muitas vezes em situações, ainda hoje, resgatando pessoas e trabalhadores em situação análoga à escravidão. Então, o livro trata muito de tudo isso um pouco. A Laura mandou uma pergunta aí que, coincidentemente, combina com a minha aqui que eu iria fazer, né? Que é justamente sobre os temas mais em alto, assim, mais que a gente consegue enxergar com maior nitidez assim no seu livro, que é os conflitos, né, familiares, os preconceitos, principalmente a questão ambiental. E eu vou focar na pergunta, inclusive já deixar espaço. A Laura mandou pergunta. Quem quiser mandar pergunta, né? Quem já leu o livro, quem está lendo, quem tiver curiosidade sobre a autora, sobre o livro, pode ir perguntando aqui, a gente vai mandando aqui para a Luísa. E aí a Laura pergunta por que você inclui o problema ambiental nessa história? E aí ela ressalta, né, que é um grande problema do nosso tempo. E como você vive esse problema? Como é que você também enfrenta essa questão hoje no nosso... É uma questão mais do que emergente, digamos assim. Laura, na verdade, escrever é um ato de clamor também, né? Eu acho que, na verdade, como podemos enfrentar, né, os nossos desafios? Nós não podemos nos calar diante da crise ambiental em que vive o nosso país, e principalmente a região em que eu escrevi. É impossível não viver naquela região, é impossível não sobreviver se não for em meio à desagregação. Eu digo desagregação porque existe uma desagregação entre o ser humano e a natureza, certo? Em que um está ali se autodestruindo, né? O homem pensa que está sobrevivendo ali, né? Derrubando a madeira, poluindo os rios com garimpo, e está sendo, né, destruído, autodestruído, como também todo o planeta. Então, o personagem, a Anaí em si e todos os outros que ali estão, não poderiam estar inseridos na ambientação do livro se não tocassem todos esses temas, que é em relação ao trabalho análogo à escravidão, que a maioria deles vive, o trabalho deles, em sua maioria, é esse.
ou estão no garimpo, ou estão na derrubada da mata, ou estão na situação análoga à escravidão, com pouca educação, com pouca oportunidade, em regiões de difícil acesso, que muitas vezes só se chega de helicóptero, ou se atravessa pontes de madeiras, que, em sua maioria, em grande parte do ano, em épocas de chuva, caem e não conseguem. Então, é isso. Isso é uma realidade do Brasil que muita gente não conhece. E assim, lembrando, né, a gente falou isso no nosso encontro fechado, digamos assim. Para só um pouquinho aí, Lu, por favor, o microfone. Que a gente falou sobre isso, me perdi aqui, mas eu vou lembrar. A questão, né? E todo escritor, acho que todo escritor, ele acaba trazendo um pouquinho de si na história, né? Não tem como fugir disso, acho que não tem. E aí a Luísa pode comentar sobre isso. E a Luísa tem, quando ela fala assim, aí alguém está escutando aqui, eu não sei, pois a Luísa nasceu no Piauí, como é que ela conhece essa realidade toda que ela está falando, já que o livro, né, se passa na região norte do Brasil, uma região que a gente sabe, né, que tão rica nessa questão da mata e da Mata Atlântica, enfim, mas também tão devastada. Os últimos anos, então, de muita devastidão. E aí a Luísa tem essa experiência, né, por conta de uma outra profissão, né, que vale ressaltar, né, de policial federal, aí fazer pum aqui, policial federal, que ela teve essa vivência, acho que isso foi muito importante e a gente percebe muito disso, dessa vivência, tanto que no livro tem uma policial federal, né, que faz a investigação dos crimes ambientais, que eu cheguei a pensar que era a Luísa, mas não era a Luísa, mas era a Luísa, né, na personagem. Na personagem, porque ela traz essa vivência, isso que ela falou agora. E eu pude imaginar aqui das pontes quebradas, das dificuldades do acesso. Então, assim, a gente tem um país diverso, né? A gente tem, acho que é um dos países mais diversos do mundo, o Brasil, mas uma diversidade que às vezes é só falada, mas não é vivenciada. E a literatura é uma forma de dar voz, né? Porque assim, muitas das vezes outras linguagens não transmitem essa diversidade. Como a gente está discutindo, por exemplo, sobre o Nordeste com o Johnny Eri, e muitas das linguagens, as linguagens cinematográficas, a própria literatura, na maioria das vezes, ela preza um único Nordeste, né? Uma única forma de se enxergar o Nordeste. Mas a gente é extremamente diverso. Aí aproveito para justamente você falar isso. Como é que essa vivência, né? Como foi essa vivência sua fora do Nordeste, né? Na região Norte? E que problemas você percebeu lá que são comuns a gente aqui no Nordeste ou diferentes? Comenta um pouquinho sobre isso. E como isso contribuir para a construção do Troncos e Barrancos. Eu tive a oportunidade de começar minha carreira profissional nessa região, na região sul do Maranhão, sul do Pará, né? E é uma região da Amazônia, Amazônia legal. Então, isso me fez entrar em contato com a diversidade, com essa ausência, né, do poder público, com a ausência das oportunidades daquele povo. E foi um período também que eu engravidei, tive meus filhos, eu tenho 2 filhos, nessa região. Então, quando a Anaí engravidou, eu disse, gente, e ela caminhava, parecia, eu disse, gente, como é tão difícil para essas pessoas, qual é a esperança que essas pessoas têm quando têm um filho? Porque, no meu caso, eu estava ali a trabalho, eu estava ali de passagem, mas quando você vira as costas, você deixa para trás pessoas que estão vivendo a mesma coisa que você está vivendo. Está tendo filho e que você quer o melhor para ele, como eu quero o melhor para os meus filhos. Então, quando eu me propus a escrever o livro, eu queria ser o mais genuína possível, eu queria ser o mais verdadeira possível. Eu queria eu queria simplesmente não deixar para trás os personagens que me atravessaram. Então, não só aí como a experiência que eu tive como policial,
eu coloquei, lógico, na investigação, eu coloquei todos eles, e tem um pouquinho de mim em cada um deles, lógico que tem, não tem como o autor tirar de onde, ele vai tirar tudo que ele viu, de tudo que ele sentiu, de tudo que o atravessou. E eu acho que foi um período em que eu estava bem mais sensível à causa e via. E isso se passou há 25 anos atrás e que eu vejo que hoje continua do mesmo jeito, com poucos passos com poucas mudanças, né? A gente continua vivendo, aquelas pessoas continuam vivendo da exploração e continuam sendo exploradas. Sim. E aí a gente fala que é um romance, né? Você começou escrevendo pensando que seria um conto, e se tornou um romance. E o romance sempre tem um casal, né? De apaixonados aí na história. E no caso de Troncos e Barrancos, é a jovem Anaí e o mágico Zion. Então, se para quem não leu o livro ainda, é uma história, né, totalmente entrelaçada pela magia do circo. E aí eu queria saber um pouquinho como é que você construiu esse relacionamento da Anaí, do Zion, e os principais desafios desses personagens, dessas personagens. O personagem Anaí Zion, na verdade, Anaí é uma jovem oprimida e vive numa família conflituosa. Imaginei que uma pessoa assim sonhasse com liberdade, sonhasse com magia, sonhasse com transformação, como se alguém pudesse ser capaz de, num passe de mágico, te carregar para uma vida melhor, transformar a tua vida melhor. Seria um príncipe real, né? Seria mais ou menos beijar um príncipe, né? Mais ou menos transformar e trazer para si tirar daquela realidade tão dura, né? Para uma jovem. E foi quando eu imaginei o circo, imaginei o mágico, a figura do mágico, né? Do mágico jovem como ela, de um mágico cheio de esperança como ela, e que também tinha uma história por trás de toda aquela ida ao circo, que também era uma oportunidade de sair de uma vida de abuso. Então, os dois tinham histórias mais ou menos parecidas, e foi na hora que eu tentei trazer à tona esse romance. E ele partiu para outros horizontes. Seja bem-vinda, Irene, a querida Irene. Dá um pause aí no seu microfone. A Irene, o Léo sempre presente aqui acompanhando a gente. É um cabra da peste mesmo. É um cabra da peste esse Léo Pajeú. A gente só fala uma palavra, ele já produz um texto. Obrigada pela presença aqui com a gente. Mas falando assim, acho que todo escritor, quando ele escreve algo, sobretudo um romance, como você escreveu, espera-se que uma mensagem atinja o seu público, né? Você quer levar, você leva várias mensagens, até porque um livro, a forma que esse livro chegou em mim, ele é diferente de como ele chegou, por exemplo, vou dar um exemplo aqui só, da Laura, que mora lá, né? Que nasceu e viveu no Rio de Janeiro. Quando a gente falava semanas passadas, por exemplo, da história do circo, né? A experiência do circo que eu tive é diferente da experiência da Laura. Então, a literatura tem esse poder. Para cada pessoa, ela chega de uma forma, né? Vai depender muito da história de vida de cada um. Mas, assim, o escritor, acho que quando ele escreve, ele fala, mesmo que inconscientemente, ele tem um ponto lá que ele quer atingir. Eu quero levar essa mensagem. E eu queria saber qual a mensagem que a Luísa quis trazer com Troncos e Barrancos. Eu acho que a principal mensagem de Troncos e Barrancos é que não esqueçamos das nossas diversidades. Eu acho que a principal mensagem que eu quero levar é que pessoas que estão vivendo situações delicadas também têm sonhos e esperança de oportunidades, né? Então, esse Brasil que a gente não conhece, que eu pisei,
tive a oportunidade, porque eu sou grata a todas as oportunidades que me são dadas. Sou uma pessoa cheia de gratidão. Gratidão para a vida, gratidão para tudo que me acontece. Eu acho que tudo tem um aprendizado. E eu acho que no momento em que você esteve num lugar em que poucas pessoas pisam e pisaram, porque é um lugar de difícil acesso, você está dando voz a essas pessoas, contando a história delas um pouco, contando o ambiente delas. Então, eu quis levar as pessoas ao ambiente. Eu quis fazer com que, através da leitura, eles fizessem a viagem que eu fiz, que eu tive a oportunidade de fazer, e conhecer as pessoas com que convivi. De uma riqueza enorme, de uma pobreza física, eu diria, de material, mas de uma riqueza enorme como pessoa, como... E você pensa assim, às vezes, mas eles estão ali derrubando a mata. É um ciclo vicioso que acontece até hoje, acontece o tempo todo. Enquanto eles não tiverem oportunidade, educação, que é o que a Anaí levava, eu acho que a Anaí é o personagem da esperança. Né? E o que acontece com a esperança naquele lugar, acontece com a esperança até hoje. Tem. Sim. A esperança, ela tem o mesmo fim até hoje, todos os dias atrás. É muito gostoso, né, a gente refletir sobre a literatura. Porque a literatura, eu achei... Teve uma frase que a Nádia falou do livro dela, que é Retalhos Poéticos. Um dia ela me falou o seguinte, Marla, é puro sentimento, é tudo que sai, né, daqui de dentro. E aí você vê o quanto que o ser humano, ele tem dessa coisa, né? Tanto de sentimentos bons, quanto de sentimentos ruins, né? Entre aspas. Então, a gente pode pensar como plantar, né? Acho que a literatura é uma forma de plantarmos esses sentimentos bons nas atuais e futuras gerações, né? Para que elas possam frutificar esses sentimentos bons. Quando você traz o seu livro, você tem esses sentimentos, outros escritores aqui. Então, acho que isso, você quando escreve, você coloca para fora essas coisas todas. Deixa eu ler aqui o que a Zélia colocou, que poderia haver uma referência de liberdade maior do que, né, o circo. E a gente falou isso no nosso encontro, Zélia, que o circo ele entrelaça a história toda da Luísa, né? E por conta justamente também das vivências que ela teve com o circo. Então, assim, quando eu comecei a ler Troncos e Barrancos, a primeira coisa que eu vivenciei foi o circo chegando lá no interior do Nordeste, onde eu morava. Né? O Léo colocou assim, a escrita é responsável pela imagem da verdade, mesmo com palavras. Isso é o retrato projetado, acho que ele quis dizer projetado, pelos olhos dos escritores e escritoras. Né? Então, assim, eu sou encantada. Né? O Itamar Vieira tem uma frase que ele diz que a literatura é a religião dele e é a minha também, né? E acredito que de muitos de vocês aqui. Gente, tem mais uma pergunta aqui para a gente finalizar, Luísa, que é a seguinte, que é aquela pergunta que todo mundo que gosta que gostou, né? Que apreciou o seu livro, sempre fica, o que vai vir depois desse? Né? Sempre fica essa pergunta e acho que todos vocês que acompanham lá no Danado de Bom têm esse espírito, graças a Deus por isso, que é de estar sempre escrevendo. Começa e acho que vai ser para a vida essa questão da escrita de vocês. Vocês nunca vão parar. Porque quando vocês terminarem um, vocês vão querer escrever outro e outro e outro. Então, eu já sei, em off do off, que você está escrevendo, mas, assim, se puder dar só o spoiler, né, para as pessoas, para o público, sobre o que é essa história que está vindo aí da Luísa. Bem, estou escrevendo sobre o Nordeste, também sobre diversidade, né? Essa diversidade do livro agora que eu quero escrever, mais uma diversidade pessoal, sabe? Trabalhar também com preconceitos. Eu acho que é desafiador e eu acho que, como escritor, como escritora, nós precisamos levar
ao leitor o desafio de refletir. Eu acho que quando você para ler, palavra por palavra, é tão diferente, bem mais amplo a sua capacidade que tem ter empatia com algo que você não conhecia. Então, eu quero sim continuar escrevendo, vou escrever, se Deus quiser, muitos outros livros, e que o meu maior sonho é que o escritor contemporâneo brasileiro, o escritor nacional, possa ser lido em todas as escolas, em todos os parques, na biblioteca, com naturalidade. Porque é preciso que as pessoas entendam que o escritor não está lá no tempo de Machado de Assis, não está lá no tempo da Clarice, não está lá, ele existe, ele está aqui entre nós. Nós estamos contando a nossa história do hoje, do recente, e é preciso que essas crianças, adolescentes e adultos, ou idosos, ou qualquer um que queira escrever, retrate isso através da escrita, né? Narre, retrate e mostre que nós somos capazes de escrever, nós somos capazes de colocar para fora a nossa história, aquilo que nos atravessa, aquilo que onde nós caminhamos, as histórias que ouvimos, e deixar, e desengessar, né? Porque eu acho que tem essa questão da leitura engessada ainda nos nossos antepassados, nos escritores que começaram, que foram extremamente importantes, são extremamente importantes na nossa formação, mas que preciso conhecer o escritor contemporâneo. É preciso mostrar para as crianças, para os adolescentes, que a escrita nacional existe, ele tem escritores de qualidade e que ele vai se impactar, sim, com certeza, diante de todas da infinidade de livros que está aí dispostos para a gente ler. Eu adoro ler o escritor nacional, estou sempre lendo um nacional, estou sempre lendo um outro internacional, e é assim, eu adoro. Hoje eu só leio os escritores do Danado de Bom, porque eu não tenho tempo para ler muito. Gente, a Laura fez uma pergunta aí, né? Que a gente tem uma pessoa também. A Eliane é profissional das fanfics. Baixa aí, Lu, seu áudio. Não sei se a Luísa. Eu não sabia o que era uma fanfic. Fiquei sabendo daqui no Danado de Bom. A fanfic é um final que, né, o leitor dá para o final que o escritor não deu, né? A Eliane já escreveu algumas fanfics de alguns livros que a gente já escreveu, que a gente já leu por aqui. Inclusive algumas maravilhosas, né? Que eu já tive a oportunidade de ler. E aí a Laura pergunta: o Zion Filho, né? Que é resultado do relacionamento da Anaí com o Zion Mágico, vai ser feliz no circo? Aí ela fala que terminou o livro, né? Mas ficou pensando nisso, se ele vai ser feliz ou não. Eu acho que sim, porque o Zion filho, ele foi diferente do Zion pai ao circo. Ele sonhava com o circo. Ele sonhava em ter uma família, em sair da situação. E ele conseguiu, ele teve amor, ele foi criado com amor por Anaí. Então, eu acho que Zion estava no circo como um grande sonho realizado. Uma criança que realizou um sonho. Né? Um sonho de ser mágico, um sonho de viver no circo. Eu acho que essa é o sonho de cada um. Ele não tem um sonho pequeno, não existe um sonho menor, um sonho insignificante. E nenhuma vida insignificante para ninguém que está feliz. Então, assim, eu acho que o Zion, filho, ele teve um final feliz, muito feliz. O final que ele sonhou. Que legal. E aí, só para finalizar, o Léo fala, né, que o Danado de Bom vai deixar um legado, vai sim. Tem dia que eu canso, sabe, Léo? Fala assim, mas ó, um filho que você para, não pode deixar no meio do caminho, vai ter que criar a vida todinha. Assim é o Danado de Bom, não vai ter como deixar o bichinho aí no meio do caminho, não. Gente, eu quero já agradecer todas vocês que estiveram aqui com a gente. A gente está completando aqui 1 hora de lives. Boa noite, meu primo Enoque. Seja bem-vindo aqui. Enfim, agradecer todos vocês que estiveram aqui. Cada live eu aprendo mais, acho que todo mundo aqui, e aprendendo e conhecendo mais sobre a literatura nordestina, sobre os escritores do Nordeste,
sobre as especificidades que cada um tem, sobre as histórias de vida que cada um de vocês tem. Eu me sinto, de fato, assim, regozijada com todo esse conhecimento. Agradecer, né, os escritores e escritoras também que estiveram aqui, o pessoal do clube, os seguidores da Luísa, muita gente aqui, os parentes da Luísa que chegaram aqui para prestigiar. E também agradecer a Luísa, dizer que foi muito gostoso falar desse livro, que eu espero que outros tantos livros venham para a gente estar falando, mostrando esse trabalho maravilhoso. A sua escrita ela é muito fluida, né? Muito gostosa de ler. A gente, sem modéstia, quando eu peguei, eu queria logo terminar, mas geralmente eu leio assim, vou fazendo um tour mesmo, um capítulo de um capítulo do outro, um capítulo do outro, eu volto para os outros. É desse modelo que eu leio, viu, gente? Para poder estar falando de todos, eu leio dessa forma. Dificilmente eu pego um livro e leio desses todos que eu tenho divulgado e leio de capa a capa, porque eu preciso ler todos, né? Dar atenção para todos. Então é assim que eu leio. Mas nesse processo já li vários, né? Já finalizei vários, inclusive o da Luísa já finalizei há algum tempo. Já estou esperando o próximo dela para a gente começar a ler. Então, Luísa, muito obrigada. Obrigada também por aceitar o convite de estar aqui com a gente e abrir espaço também para o seu agradecimento às pessoas que estiveram com a gente. Eu quero agradecer a você, Marlon, que faz um trabalho excelente no Danado de Bom, autêntico, lindo, transparente. Agradecer a todos os colegas que fazem parte, né, do grupo Danado de Bom, que nós sabemos os desafios que temos pela frente, como escritores nordestinos que somos, levar a nossa cultura, levar a nossa história, levar um pouco do que temos no nosso dia a dia no Nordeste, sem medo, sem receio de críticas nenhuma. E quero agradecer também aos meus sogros queridos que sempre estão presentes. A todos vocês, é um prazer enorme falar sobre Troncos e Barrancos sempre. Eu tenho uma alegria enorme, eu tenho uma paixão pelo meu livro. Amo o meu livro como é o meu processo de escrever. Maravilhoso. E essa paixão, né, ela contagia as outras pessoas. Quando a gente ama aquilo que a gente faz, acaba contagiando. Então é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. Em breve já anuncio aqui as próximas lives, que a gente tem live o ano inteiro, né? 2, 3 na semana. Então, Luísa, sucesso para você, sucesso para todos os nossos escritores, pessoal que está aqui lendo com a gente sempre. Um abraço. Um Uma beijo noite, para né? todos. Danada de boa para a gente. Tchau, tchau. Tchau, Lu.